Conto diário é só você entrar aqui no site da Equipe Trader, todos os dias, 5h30, é gratuito para todos que tem cadastro na Equipe Trader. Só você entrar aqui clicar nesse banner, depois você faz o seu login e você já vai para a área do aluno, onde você está vendo aí a tela. Pode fazer perguntas, ouve, né, o que a gente está falando e vê a nossa tela. Então quem ainda não conhece, seja bem-vindo aí, cadastre-se para poder acessar o encontro diário e acompanhe diariamente os nossos estudos aqui. Vamos começar aqui dando uma olhada no mercado. Hoje foi um dia legal aí, né? Subiu, para quem gosta, que a maioria, a gente sabe que a maioria das pessoas entram na bolsa pensando em compra, tá? É comum. Mas vocês têm que saber operar vendido. Não é porque agora subiu que tem que esquecer das operações de venda. Porque é muito comum a gente olhar 2 dias de alta, por exemplo, aí fala, pronto, agora nunca mais eu preciso operar vendido. Ou quando cai lá 2, 3 dias também pensa já que sempre vai operar vendido também. Não é bem assim. Você tem que estar seguindo o que o gráfico está mandando. Se você achar que é para comprar, tem que comprar. E se for para vender, entra vendido. Não pode ficar com falsas impressões do mercado, né? Operar baseado no que tem feito hoje, por exemplo. Ah, subiu, amanhã tem que operar na alta também. Não é bem assim, tá ok? Bom, primeiramente, responder umas dúvidas aqui que me mandaram com relação ao mini índice. E a gente já começa com os estudos do papéis. Então, uma dúvida que o cliente mandou foi assim: se eu operar 50 contratos, qual é mais vantajoso para mim, tanto financeiramente, em custos e liquidez, em pular stops, o ING14 ou o INFUT? Então vamos lá, a explicação. O índice que está rolando agora, esse daqui, deixa eu pegar para vocês, o ING14. Ele é o vencimento, tá aqui o vencimento, ó, fevereiro de 2014, ou seja, dia 15 de fevereiro. Cadê aqui, ó? Dia 15 não. É a quarta-feira mais próximo do dia 15, vai cair no dia 12 aqui. Então, na quarta-feira, que na verdade vai ser dia 12, vai ser o vencimento desse contrato ING. Depois vai vir o IN... Deixa eu até dar uma olhada aqui qual que é o próximo vencimento. Assim como as opções, eles têm um prazo para vencerem. Não é como as ações que ficam indefinidamente. Depois de fevereiro vem o INJ, que é o de abril, tá? Então, o que vai acontecer? Depois do ING14, vai deixar de ser negociado e vai começar a ser a série J, vencimento em abril. Aí, a pergunta que ele fez é qual que é melhor, o ING14 ou o INFUT? Vamos entender uma coisa. O INFUT, você não opera o INFUT. Você não vai conseguir cotar aqui no HB o INFUT. Quer ver? Ó, o INFUT. No papel não existe. Para que serve o INFUT? Só para você visualizar no gráfico. Vou pegar aqui, vou colocar no gráfico o INFUT. Então vocês podem ver aqui no diário que o INFUT, todo mês, ele vai refletir o desempenho de todo o contrato vigente. Que agora é o G, o mês passado foi o M, né, vencimento de dezembro, o M, que é o IM13, que era vencimento, não, desculpa, dezembro é o Z, dezembro é o Z, tô falando abobrinha aqui, o INZ13 era o vencimento do ano passado, e aí ele reflete, no mês de dezembro, o desempenho do INZ13, agora ele vai refletir o desempenho do ING14, o ano passado ele refletia, todos os meses ele vai refletir o vencimento vigente, que é o corrente, que é o que está sendo negociado no momento. Mas serve só para você visualizar no gráfico, não é para você operar. Se eu colocar aqui 5 minutos, comparar com o ING14, colocar ele lado a lado, vocês vão ver isso na prática. Deixa eu colocar no modo de mosaico. Agora eu jogo para cá. Olha lá. Conseguiram visualizar agora? O que o ING14 fizer, o INFUT vai fazer também.
Tá vendo aqui? Se eu der um zoom para menos, ó, dei 2, ele vai, mesmo movimento, tá vendo? Mesmo movimento, exatamente o mesmo. Não é parecido, igual a gente olha o Ibovespa e quer comparar com o contrato futuro. Diferente, não é a mesma coisa. A mesma coisa, você pensar o mercado fracionário, o mercado do lote padrão, também é diferente. Se você comparar um com o outro. Se eu pegar aqui Petri 4 com Petri 4F, tem muita gente que coloca stop no mercado fracionário olhando o mercado do lote padrão. Só que é problema à vista. Tá? Porque o preço no fracionário é diferente no preço do lote padrão. É muito parecido, mas não é igual. Olha aqui que agora está 15,84 lote padrão, 15,81 no mercado fracionário. O mercado fracionário é da direita, lote padrão o da esquerda. Os gráficos são muito parecidos, mas não são iguais. Agora o Infut com o IG14 é igual, exatamente a mesma coisa. Se você comparar, é a mesma coisa. Então não tem diferença, tá ok? Com relação a um e outro. Aí você perguntou se operar 50 contratos, qual que é mais vantajoso? Nenhum ou nem outro, tá? Agora a vantagem de operar 50 contratos no mini é com relação a realização parcial, tá? Se você começar a operar a partir de 25 contratos, você já pode pensar, não que seja obrigado, tá? Você já pode pensar em operar o índice cheio, índice G14. É o índice cheio. Para você entender o índice cheio, entenda como 5 contratos do índice cheio, como se fosse 25 do mini. 5 contratos é o mínimo que você pode negociar no índice cheio. Exatamente a mesma coisa que 25 do mini. Se você opera 30 contratos, por exemplo, você teria operado 5 contratos do cheio e 5 do mini. Tá? Você vai ter o mesmo resultado financeiro. Agora, se você opera mais pesado, opera aí 50 contratos, talvez valha a pena pensar já no índice cheio. Por quê? A liquidez, se vocês agruparem as ordens aqui, dá para vocês verem o total de ordens que tem em determinado preço. Como o mercado agora já está meio parado, aqui parece pouco, né? Vocês veem aqui, ó, são 5 contratos, 2 ordens a 49.550. Aqui no 49.575, ó, 100 contratos, 13 ordens. Mas durante o dia isso aqui aumenta mais, tá? A média aqui é 70, 60, 80. Agora, como o mercado já está fechado, fica baixa a liquidez. Isso reflete até no gráfico, ele começa a dar uma consolidada. Então, mas dá para você operar até uns 70, 80 contratos no mínimo, você consegue sair tranquilamente durante o pregão. Agora, se fosse agora nesse horário, ia ser um pouquinho ruim. Você ia acabar aceitando vender tendo que aceitar vender um preço um pouco menor ou comprar um preço um pouco maior. Quem opera no Super Day Trade tem que ficar de olho nisso, tá? Por que tem que ficar de olho? Porque se você mandar uma ordem a mercado aqui de 100 contratos, ou acima de 50, ele vai comer todas as ordens para baixo, se você colocar de venda, né? Lembre-se da explicação sobre o book de ofertas, que tem o melhor comprador. Se você mandar uma ordem com preço abaixo, ele vai comer na primeira ordem, vai pegando a segunda, até dar o total da ordem. Então ele não vai executar todas as ordens a 530 aqui, se eu mandar uma ordem de venda. Ele vai vendendo até chegar no total das ordens, pode pegar até 525. Se eu quiser comprar também é o mesmo pensamento, mas inversamente. Eu teria comprado um pouco a 540, o restante a 545 e assim por diante. Fiquem sempre de olho no preço médio, ok? Muitos clientes têm falado, qual que é o preço que executou minha ordem? Usei a boleta do Super Day Trade e apareceu lá um preço de execução absurdo. O que acontece? A ordem é enviada a mercado. Aqui eu não tenho nenhum exemplo de ordem para mostrar para vocês, ó. Mas se vocês estão vendo meu mouse aqui em preço médio e preço de execução, o valor que é enviado à ordem vai aparecer em preço de execução, mas o preço que foi executado realmente é um pouco confuso, né? Porque a gente intuitivamente acredita que preço de execução foi o preço que foi executado, mas não é. Tá? Preço médio é o preço que realmente foi executado sua ordem. Então você fique de olho nesse preço médio, tá bom? Não fique desesperado se olhar que o preço foi enviado aqui, é um preço bem maior, tá? Quando você clicar aqui comprar ou vender. Se você estiver operando maiores contratos, né, maiores
volumes de contratos, aí você pode, em vez de usar a Super Day Trade, usa a ordem Day Trade e coloca lá o preço exato que você quer comprar ou vender. Mesma coisa, César Augusto, para dólar, dólar G14, dólar FUT, só você pôr aqui, ó, dólar G14, dólar FUT. Olha lá, mesma coisa, tá? Se tiver FUT aqui é só para visualização no gráfico. Então, se você pegar o movimento de um e de outro, você vai ver que é a mesma coisa. Se você não quiser, se você já tem experiência, deixa sempre o FUT no seu HB, sabendo, no seu HB não, no seu gráfico, sabendo que você vai operar o do vencimento, né? Daí o código correto. Se for o mini índice, vai pôr o G14, se for o dólar, você vai colocar o dólar G14. Tá ok? No gráfico você pode sempre deixar o FUT, se você já sabe disso. A boleta para operar o mini é a ordem Day Trade, né? Deison, se você quiser operar com a margem reduzida de R$200, é a ordem Day Trade ou a Super Day Trade. Se quiser operar com a margem de R$200. Se quiser operar, ou a Scalper também, ó, tem a Scalper, também a margem de R$200. Se quiser passar posicionado, você pode entrar pela boleta normal, essa daqui, comprar e vender. Aí você pode entrar vendido no contrato ou comprado, é só você ter a margem de 2.300, tá hoje. Mais ou menos 2.300, que cobre a margem da Bovespa, BMF, e do ajuste diário, que é mais ou menos 10% da margem da Bovespa. Vamos ver, ó, agora só respondendo rapidinho aqui para a gente começar. O que significa esse WinJ, o WinG? O G aqui é sempre o vencimento, ele é sempre bimestral. Tá? Então, quando acabar o G, vai para o J, que aí vai para o K. Deixa eu ver aqui, vai para o J, vai para o M, tá? Então, vou passar o link aí para vocês verem esse código. Nada mais é do que o vencimento bimestral. E aí, quando acabar uma negociação de um, vai para o outro. Tá ok? Passei o link no chat aí, vocês deem uma olhada aqui em código de negociação e vencimento. Explica melhor sobre essa questão dos códigos. E o 14 que aparece, 11, 12, 13, nada mais é do que o ano também. Tá? Nada mais é que o ano. Você está operando o vencimento de fevereiro, G. Já que é o ano de 2014, vai ter um 14 no final. Não tem complicação isso daí. Tá? O WinG14, o próximo, o WinJ14. R$500 a margem para operar o mini dólar. Deison. R$500. Para fazer trava de opções usando o FlexCam, pode fazer a trava usando a compra e venda normal da boleta comum? Na verdade, você deve usar essa boleta comum. Sempre usar a boleta comum para fazer as travas aí de opções. Edivan, lembrando, para você fazer a trava, primeiro você compra o strike inferior, depois você vende. Por exemplo, você quer fazer uma trava de alta, você vai comprar o strike superior, nesse caso, né? Como é uma trava de alta, você... Não, desculpa. Quando é uma trava de alta, você compra o strike inferior e vende o strike superior. Daí você vai comprar primeiro o strike inferior, depois você vende, tá? Já deixa preenchido aqui, por exemplo, a Petri B15, Petri B, que é 1 aqui, né? Petri B1 agora. Já deixa a ordem de venda também. Quando comprar aqui, você já manda a ordem de venda. Já deixa preenchida com enviar aqui, só para deixar depois a assinatura eletrônica. Seja rápido para você não perder o spread, tá? Aí você deixa já um dinheiro em conta para a margem de garantia da operação de trava que você for fazer. Ficaram mais algumas dúvidas aí, pessoal? Mas eu extrapolei o tempo, então manda no meu e-mail que eu respondo. Para a gente começar o encontro diário agora. Tá ok? Tem o chat online também lá no site da HR Investimentos. Entrem lá para tirar qualquer informação. Quem for abrir conta, não esqueça de indicar HR Investimentos para a gente poder dar todos os benefícios de ser cliente rico assessorado pela HR Investimentos. É só entrar aqui no site da HR e conferir as informações. Um abraço, até mais. Beleza, pessoal, boa tarde a todos. Aqui quem está falando com vocês é o Matheus. Faço parte da equipe Trader, nós estamos juntos aí todos os dias, né? No encontro diário. E hoje eu aqui à frente com vocês dos estudos de hoje, né?
enquanto eu vou me ajeitando aqui, deixa eu responder mais duas perguntinhas que eu vi ali no menu questions, e eu acho que vale a pena porque são rápidas, né? A primeira é a do... Deixa eu ver aqui, do Luciano. Como faço para salvar o que alterei no gráfico? Deixa eu só abrir minha canetinha aqui, eu já mostro para vocês. Para você salvar, você vai simplesmente clicar aqui, ó, nesse botãozinho, salvar desktop, ali na direita, no canto superior direito, aqui, ó. Salvar desktop. Você clicou aqui, ele vai salvar o que você fez. E no HB também tem um botãozinho de salvar, aí é mais fácil, né? Um botãozinho aqui ó, do lado, ó, salvar. E aí você vai salvar também o que você alterou no seu HB. Deixa eu abrir aqui os papéis. Ah, e me perguntaram também qual é a data de vencimento do mini contrato, tá bom? A data de vencimento é sempre a quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento. Então, toda quarta-feira mais próxima do dia 15 é a data de vencimento do mini contrato. Ok? Então, as duas perguntas aí respondidas para vocês. Deixa eu abrir aqui os papéis que a gente tem para hoje. Deixa aberto aqui do meu lado e vamos lá então pro gráfico do Ibovespa. Vamos lá, deixa eu só aumentar o zoom aqui. Gente, o gráfico do Ibovespa, deixa eu só tirar essa... A gente já não precisa mais dessas duas linhas aqui no gráfico. Então deixa eu tirá-las daqui, né? Gente, gráfico do Ibovespa na tela então para vocês. O Ibovespa segue em clara tendência de baixa, a gente não tem dúvidas disso. Rompeu aquela região que a gente havia comentado, né? Essa regiãozinha dos 49, 50 mil pontos. Se movimentou ontem e hoje voltando. Matheus, mas e esse movimento de alta? O que é? Reversão de tendência? Nada disso, pessoal. Apenas movimento de alta dentro de uma tendência de baixa, assim como fez esse repique aqui, assim como fez esse repique aqui, assim como fez aqui. Então toda vez que o papel cai, ele cai bastante numa tendência de baixa, tá? Ele cai bastante e tende a recuar um pouco menos. Cai bastante e tende a recuar um pouco menos. E é isso que o Ibovespa está mostrando pra gente que está fazendo. É um movimento normal que acontece e é um movimento esperado por nós, né? A gente sabe que ele vai acontecer, a gente só não sabe quando que ele vai acontecer. Tá? Então ele tem um limite de correção até a média móvel mais longa, que é de 50.400 pontos. Estão me perguntando aqui no menu questions, né? Sempre tem gente nova na sala e estão me perguntando, Matheus, e essas médias aí, quais períodos são elas? Duas médias móveis exponenciais, uma de 17 e outra de 34 períodos. Tá? Então são duas e as duas são exponenciais. Bom, gente, Ibovespa não tem muito o que dizer, né? O gráfico semanal dando sinal pra gente que vem fazer um teste na casa dos 45 mil pontos, mas a gente não sabe até onde vai esse teste, né? Se vai mesmo até os 45 mil pontos, se vai romper os 45 mil pontos, ou se vai subir fazendo um pivô de alta, rompendo a casa dos 57 mil pontos ali e ficando bonito, porque daí faz um pivô de alta no gráfico semanal, ou seja, o gráfico semanal também assume tendência de alta. E por que você acredita nesse movimento, Matheus? Nessa tendência de alta aí para o Ibovespa? Nesse pivô de alta do gráfico semanal? Porque no último movimento de retorno na média móvel, desse repique de média móvel que a gente havia falado, que eu acabei de falar do gráfico diário, ele rompeu média móvel, né? Deveria ter sentido resistência aqui, não rompeu. Né? Ele superou as médias móveis e agora está caindo ali, ou seja, vem testar esse fundo aqui para poder fazer o pivô de alta, no meu ponto de vista, tá bom? Pode ser que isso não aconteça e a gente vai estar preparado se isso não acontecer. Mas esse é o ponto de vista, é isso que a gente está aguardando e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Enquanto não romper os 45 ou os 57 aqui, a gente fica aguardando, né? Pode ser que o papel fique lateralizando aqui também, é outra possibilidade. Tá? Mas o meu lado otimista aí me diz para acreditar num pivô de alta no índice Bovespa. Tá bom? Rompendo ali a casa dos 57 mil pontos. Esse movimento aqui pode acontecer, tá, gente? Esse movimento pode acontecer e já está autorizado a acontecer. Já está fazendo o teste aqui na casa dos 5,45 e vamos torcer para que não rompa, né? Se romper essa região dos 45 mil pontos, daí eu vejo, abre espaço para cair ainda mais o nosso índice, o índice Bovespa.
Papéis de posição, gente, CROT 3, alguns ainda tem posição em CROT, né? Existiam duas regiões de stop ali que a gente tinha colocado, né? Ou abaixo dos 37 ou abaixo dos 36. Então quem deixou abaixo dos 37 foi estopado antes de ontem. Quem deixou abaixo dos 36 ainda está no papel, aguardando o rompimento aqui dos 39,70 para uma possível compra aí de rompimento, assim como foi feito aqui embaixo, nos R$ 30. Tá bom? E onde o papel pode fazer um novo movimento como fez aqui atrás. É esperar, tá, gente? Não tem o que fazer ainda não. O CROT 3, então, não muda nada do que a gente vem falando nos outros dias. Ok? ALL3, ALLL3. Tá na tela para vocês o papel caindo um pouquinho. Na verdade não caiu não, desculpa. Tava vendo quem deu de ontem. Deixa eu tirar essa reta aqui. O papel que a gente estava acompanhando, né? Um papel, lembrando que é uma operação para ganhar com o mercado em queda. O papel hoje não caiu, né? Não fez nova mínima, fez uma nova máxima e fechou com um pouquinho ali de alta. Deixa eu ver, ponto alguma coisa, 0,74% de alta. Mas é isso aí, gente. O stop continua aqui em cima, tá bom? Acima dos 7,20, não tem o que fazer. E vamos torcer para o papel buscar ali o fundo anterior, né? Que seria o objetivo da operação. Não tem realmente o que fazer. Não? A gente não tem sinal para liquidar, para sair dessa posição. E o stop continua lá no 7,20. Então tudo que foi falado para LL3 ontem continua no nosso estudo de hoje, tá bom? Continua nos papéis de posição ao contrário de Pomo 4, é isso mesmo. Que é o próximo da lista aqui, Pomo 4. Que hoje, então, superando ali o stop que estava em 5,16. Ok, deixando para trás essa região, rompeu. Acabou fechando abaixo disso, mas rompeu essa região, disparando os stops, tá bom? Uma operação que não deu certo. Hoje o papel subiu, o Ibovespa subiu, o papel subiu junto com o Ibovespa, né? Apesar de estar em tendência de baixa. Olha lá, tendência de baixa, fez esse retorno na média móvel. E pode ser que amanhã depois volte a cair? Pode ser, e vai ser violinada daí, tá bom? Mas hoje o papel deu stop. Eu não sei se vocês entraram, não sei onde vocês deixaram o stop, mas para quem deixou o stop, de acordo com o método, acima de 5,15, saiu da operação hoje, em Pomo 4. Tá bom? E agora, Matheus, você pensa em fazer alguma coisa? Agora não, gente, agora eu vou esperar. Vamos ver, de repente, se a gente tiver uma excelente relações com o ganho aqui, dá para pensar em fazer alguma coisa novamente. Mas amanhã, se fizer nova mínima ou se fizer nova máxima, eu não vou pensar em fazer nada não. Amanhã eu só vou assistir Pomo 4. Tá bom? Para depois, se possível, a gente, no estudo de amanhã, né, no encontro de quinta-feira, que é amanhã, a gente pode estar com uma outra conversa aqui. Mas amanhã eu não faço nada em Pomo. Tá bom? Continuo de fora. Deixa eu pegar os próximos papéis aqui. Agora tem um monte de papel que está no nosso radar, né? Tem ESTC3, Cruz, Brasil Foods, GRNZ3, UGPA3, Light 3, HGTX3, VEG, Marfrig e MPLU. A gente vai ver todos eles agora. Tá bom? Vou começar aqui por MPLU, vamos mudar a ordem um pouco. Vamos começar de trás para frente hoje. Múltiplos, a gente está esperando esse rompimento aqui, gente. Opa, deixa eu pegar a canetinha certa aqui. Dos 30, né? Dos 30,01, esse rompimento aqui. Por quê? O topo no mesmo lugar, bateu aqui algumas vezes e voltou a cair, né? Ou seja, uma região de resistência. E os fundos ascendentes, né? Toda vez que o papel chega aqui, o papel... toda vez ele está fazendo um fundo ascendente. Isso aqui pode ser considerado até um triângulo ascendente, tá, gente? Independente se é ou não um triângulo ascendente, os 30,01 é uma região importante, né? Uma região onde o papel pode romper. E aí rompendo ganha espaço para fazer maiores altas, tá bom? Então por isso está no nosso radar, por isso a gente vai ficar de olho. Mas enquanto o papel não romper essa região dos R$ 30, a gente não pensa em fazer nada. A gente continua de fora da operação. Marfrig, MRFG3, um papel que entrou no nosso radar ontem ou antes de ontem. E a gente está pensando em fazer uma junção de tempos gráficos aqui. Matheus, o papel está subindo pra caramba. Tá na hora de comprar? Gente, na verdade está no nosso radar justamente pelo contrário. A gente está pensando em ganhar com o mercado em queda. A gente está pensando em ganhar com a venda
de Marfrig. Mas como assim, Matheus? O papel está acima de média móvel, está subindo um monte, né? Faz quantos dias aqui que já está subindo? Deixa eu ver aqui, não marcou. Faz 8 dias que o papel só sobe e você está pensando em vender. Eu estou pensando em vender por causa do gráfico semanal, que é esse que está na tela aqui para você, gente. Gráfico semanal. Rompeu uma região muito importante ali na casa dos 5,70, né? Onde o papel já tinha brigado ali algumas vezes e não tinha superado. Depois aqui, ó, nessa semana superou, foi lá embaixo e agora voltando para as médias móveis. E essa região aqui, ó, onde era um forte suporte, agora se torna resistência pela inversão de polaridade, né? Essa teoria diz pra gente que aqui o papel agora pode sentir resistência. É como se fosse sei lá, um território, um campo de batalha, tá, gente? Um território disputado ali pelos exércitos. E aqui a força compradora era muito mais forte. Então toda vez que o papel batia ali, a força compradora mandava ele para cima. Toda vez que batia ali, a força compradora mandava ele para cima. E assim por diante. Depois que essa região foi rompida, ou seja, essa região foi dominada pelos vencedores, vamos supor assim para ficar mais fácil de entender, os vendedores tomaram a região e ficaram aqui. Então essa inversão de polaridade é mais ou menos isso. Onde era suporte, agora é resistência, tá bom? Os ursos aqui dominaram, vamos dizer assim, tá bom, gente? Não é exatamente isso, né? Não é sempre que obedece essa lei, né? Mas vamos colocar dessa forma, tá bom? E aqui é uma região importante, região dos R$ 6 ali, 5,50, R$ 6, por causa dessa inversão de polaridade. Então, o gráfico diário se movimentando afastado de média móvel, devendo para a gente um retorno até as médias, e o gráfico semanal em região de resistência, em região de média móvel, em região de inversão de polaridade, dizendo para a gente que vai dar queda também. Ou seja, nós teremos dois tempos gráficos falando a mesma coisa, falando a mesma língua. E aí, por isso, eu penso em venda em MRF G3. Por isso, continua no nosso radar. Amanhã não vou fazer nada, mas até porque amanhã a gente não tem relação risco-ganho, tá, gente? Se eu colocar a ferramentinha aqui, ó, meu primeiro objetivo precisa ser as médias móveis, porque no gráfico diário pode ser que seja suporte aqui, tá? Então eu preciso que esse papel se movimente, suba mais um pouco, tá bom? Até a região dos R$ 6, que é onde vocês estão vendo essa linha azul. Então eu torço para que o papel suba mesmo, para que depois a gente possa pensar em vender, para ter uma relação risco-ganho boa. VEG3 está muito parecida com Light 3, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Por quê, Matheus? Porque a gente está de olho no gráfico semanal. Gráfico semanal é região de suporte, inversão de polaridade também. E aí a gente pode pensar em alguma coisa. Adiantar isso pelo gráfico diário, tá, gente? Então vamos ter que aguardar. Não tem jeito não. Entrar aqui direto pelo gráfico semanal, a gente precisa esperar o fechamento de sexta-feira. Ainda tem o pregão de quinta, amanhã, e sexta. Tá bom? Tem mais 2 pregões pra gente ver como vai fechar essa vela do semanal. De repente, como fechar, a gente até pode pensar numa compra pelo gráfico semanal mesmo, uma operação de position trade. Tá bom? Mas a gente vai precisar esperar os 2 pregões aí que eu falei, quinta e sexta. E aí no encontro diário de sexta-feira a gente volta a conversar de VEG e de Light 3, que eu já vou dar sequência aqui no papel, porque está muito igual. E a mesma coisa que eu falei para um, eu vou falar para outro. Olha lá, esse aqui é o gráfico diário de Light e o gráfico semanal em região de média móvel, a mesma coisa, tá, gente? E esse candle aqui só vai ser fechado na sexta-feira. Então, sexta-feira a gente volta a conversar de novo do papel. Mas continua no nosso radar, com certeza. HGTX3, hoje até onde eu vi estava subindo, assim como a maioria do mercado. Aí, ó, tava subindo, fechou ali com uma altinha de 3 olha só, 3,07%, né? Como o tamanho do quem deu engano. Eu olhei ali e falei assim, uma altinha, mas não foi não, subiu bastante, né? Então 3% aí de alta para HGTX3, esse aqui é o gráfico semanal. Olha lá, o gráfico diário então, gente, voltando para a região das médias móveis, uma região onde a gente pode pensar em venda, tá bom? Para ganhar com o mercado em queda. Dá para ganhar com o mercado em queda, tá bom? Estão me perguntando ali, Matheus, mas como assim? Não dá para explicar agora, mas dá para ganhar. Se quiser, me mande e-mail lá pro atendimento. Deixa eu só anotar aqui para você.
atendimento@equipetrader.com.br. Mande um e-mail para mim perguntando sobre operações de venda que eu posso mandar um materialzinho bacana para você, onde alguns vídeos, algum texto ali que te explique como esse tipo de operação funciona. E aí você vai entender que dá para ganhar com o mercado em queda e não é nada tão complicado como parece, não. Então, gente, HGTX3 voltando para a região das médias móveis, tá? E aí a gente pode pensar numa possível venda aqui. Vamos continuar de olho. Amanhã, se fizer nova mínima, Matheus, da venda, dá sinal, gente, mas olha só o tamanho do seu stop, né? Você vai ter um stop desse tamanho aqui, você vai arriscar tudo isso daqui, sabendo que o papel pode sentir suporte na casa dos R$ 27. É complicado, tá, gente? A gente não tem uma relação risco-ganho muito boa, não. Então, fico de fora. Não pense em entrar agora. O GPA3, assim como o GRND3, assim como o Cruz3, assim como o Brasil Foods, são todas operações mais pensando num longo prazo aí, né? Vai precisar de alguns dias ainda para acontecer, não vai ser para semana que vem, por exemplo. Por quê? Porque a gente está de olho no gráfico semanal, gráfico semanal lindo, né? Em clara tendência de alta e voltando para as médias móveis. Então, essa regiãozinha é uma regiãozinha onde a gente já começa a pedir atenção aí do papel, né? Porque está na região de média móvel, a gente sabe que pode sentir suporte, como sentiu aqui, né? E aí, para a gente poder pensar numa compra para ganhar com o mercado em alta daí, tá bom? Mas a gente precisa de um sinal no gráfico diário, pelo menos, né? Uma reversão de tendência, um pivô de alta no gráfico diário para a gente poder pensar em fazer alguma coisa. Assim como o Brasil Foods. Olha lá, a gente precisa de um pivô de alta no gráfico diário, né? Também de olho no gráfico mensal, que, ó lá, vem respeitando média móvel aqui. Todas as vezes que voltou para o mensal, deu sinal e voltou a subir. E é isso que a gente está aguardando e a gente vai tentar antecipar essa compra pelo gráfico diário, assim como a gente fez em VLD3 no final do ano passado, né? Uma operação que foi boa, né? Se eu não me engano, a gente fechou lá com 4,50 por papel, né? Depois que a gente tomou o stop, a gente ainda saiu com um lucro de 4,50. Foi uma operação esse mesmo setup, é uma junção de tempos gráficos, a gente gosta muito desse tipo de operação, de fazer esse tipo de operação, e é o que a gente está aguardando para Brasil Foods também. Souza Cruz, a mesma coisa. Olha lá, a gente está aguardando um rompimento aqui dos 24,30 mais ou menos, 24,40, 24,30 de Souza Cruz, que vai ser o sinal do diário, para a gente pensar no gráfico mensal também, que está em clara tendência de alta, a mesma coisa que eu falei para os outros papéis, olha só. Há uma boa semelhança, né, entre esses papéis. Voltando, Cruz 3 aqui ainda passando um pouco para baixo das médias móveis, mas ainda está na regiãozinha, dá para considerar ainda, tá bom? Apesar de ter dado essa bagunçada aí no último movimento. E qual que é o outro papel que eu falei? Eu tô sozinho aqui, não tô anotando os papéis que eu tô falando, mas acho que eu falei de todos, né? O GPA3, GRND3, Brasil Foods e Cruz 3, beleza. E agora, por último, o ESTC3, que aí já é diferente, um pouquinho diferente. ESTC3, que aí já é pelo gráfico semanal, assim como o VEG e assim como o Light 3. Olha lá, gráfico semanal em clara tendência de alta. E voltando na região das médias móveis, que é uma região de suporte, onde a gente precisa ficar de olho para compra, tá bom? O Estácio ainda tem essa região, essa inversão de polaridade aqui, onde a gente deve ficar de olho, tá bom? Mais ainda no papel. Então o papel tem esse limite de correção, ainda tem mais um espaço para cair ali até a região dos 18,20 mais ou menos, tá bom? Gráfico diário, então, se quiser dar uma entrada pensando no gráfico semanal, a gente precisa de um sinalzinho no gráfico diário, ou no gráfico de 60 minutos, pelo menos. Tá bom? Então ainda fico de olho, ainda fico esperando um sinalzinho em STC3. Bastante papel em posição, né, gente? Muito papel aí, vamos aguardar. Tá bom? A gente fica aguardando, vai estudando, vai namorando. Uma hora da casamento e a gente consegue entrar na operação. Me perguntaram se tem tempo de falar em Gafisa. Gafisa é o próximo papel, tá, Dário? Ficou de ontem, a gente vai estudar daqui a pouquinho. Deixa eu só dar uma passada aqui. Nome no Questions. Só um recado, gente, para você que está assistindo no YouTube,
Se quiser entrar no nosso site, ó, você pode entrar em equipetrader.com.br, cadastrem-se em nosso site, tá bom? Você vai receber alguns e-mails, alguns estudos, alguns conteúdos muito legais, tá bom? O pessoal tem gostado bastante, eu tenho tido um feedback legal, positivo desses e-mails que a gente manda. E você que está assistindo no YouTube pode entrar também, pode se cadastrar e pode acompanhar ao vivo com a gente. Agora eu vou dar uma olhadinha no menu Questions. E são as dúvidas que o pessoal está mandando para mim agora. Então, se você está assistindo no YouTube, tem tempo, né? Muita gente trabalha, está em trânsito nesse momento, e aí não pode assistir mesmo ao vivo aqui, assiste no YouTube. Mas se você pode, é bacana e faz, né, é legal. A gente gosta bastante dessa interatividade aqui com o pessoal. Vamos lá. Não, Rodrigo, eu utilizo esse método aqui mesmo para operar, tá bom? Eu utilizo esse método que eu tô... O encontro diário, gente, o Rodrigo perguntou assim, Matheus, você usa esse método para operar ou você usa mais algum indicador? Não, Rodrigo, eu uso isso aqui mesmo, tá bom? O encontro diário nada mais é do que o nosso estudo. O estudo que a gente faz mesmo, tá bom? Depois que eu chego na minha casa, tá? Que eu vou embora do escritório, chego em casa, dificilmente eu pego o mercado para ler. Eu gosto muito de ler, tal, eu leio outras coisas e tal. Mas sobre outros assuntos que eu gosto bastante, inclusive sobre o mercado, mas abrir meu gráfico lá e começar a olhar papel por papel e começar a estudar lá em casa os gráficos, isso aí eu não faço, tá bom? Na verdade, o meu tempo de estudar os gráficos para operação de swing trade é aqui no encontro diário, então das 17h30, que é o horário que eu me preparo para parar para o encontro diário aqui que a gente começa, até umas 18h15 mais ou menos, 18h20, que é o horário que a gente fica aqui, é o tempo que a gente está estudando, tá bom? É o tempo que a gente está estudando para fazer nossas operações e é isso aqui. Aí que a gente decidiu, eu e o Zé, a gente fazia isso sempre, né? Antes de ter o encontro diário. A gente separava um horário para estudar e tal. A gente falou assim, bom, em vez da gente fazer só entre a gente, conversar só entre o pessoal do escritório, vamos fazer diferente. Vamos abrir isso e o pessoal vai poder assistir, né? E vão praticando o método que eles vão aprendendo no nosso curso, eles vão praticando com a gente. E a gente gostou desse formato, o pessoal deu um feedback positivo e a gente continuou. Já faz 2 anos e pouco que a gente está com esse encontro diário, se eu não me engano. Então é isso, tá, Rodrigo? A gente utiliza essas mesmas ferramentas, as médias móveis aqui, não tem outros indicadores não. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre indicadores e por que a gente não utiliza outros indicadores, né, Fibonacci, MACD, IFR, os outros indicadores que vocês estão acostumados a ver, manda um e-mail para mim também no atendimento que eu passei para vocês, que eu posso passar um videozinho explicando, tá bom? Porque qual que é a nossa visão sobre os outros indicadores. Não é que o indicador é certo ou errado, não. É a nossa visão, tá bom? É a nossa forma de operar, é o nosso método que esses indicadores não fazem parte. A gente explica certinho. Então, se vocês quiserem me mandar um e-mail, eu pego lá e mando para vocês esse link do vídeo. Não vou procurar agora, até por questão do tempo. Já são 18h12 e eu quero terminar de estudar os papéis aqui que estão na nossa lista e que vocês estão pedindo, tá bom? Eu fico falando pra cá porque a gente tem 2 câmeras. O pessoal que assiste ao vivo tá nessa câmera e o pessoal que assiste no YouTube tá nessa. Então, por isso que eu fico nesse... Daqui a pouco a gente vai ter umas novidades, aí não vai ter mais isso. Deixa eu ver aqui mais uma olhadinha. Gol 4 vocês estão me pedindo e KLBN 4. Pode ser sim, Adolfo, pode ser. Beleza, vamos lá. E obrigado, Fernando. Obrigado pelo feedback aí. Legal mesmo. Pessoal, Gafisa então. Gafisa ficou de ontem. O Dário pediu, né? E ficou de ontem. Já estava anotado aqui na anotação. Gafisa então, gente. Gráfico diário eu não consigo ver nada pro papel, tá bom? Pra mim, olhando isso aqui é uma bagunça. Olhando isso daqui, ó. E eu não consigo ver nada mesmo, tá bom? A análise técnica, o estudo dos gráficos nada mais é que uma leitura. Tá bom? A gente aprende a ler leitura aqui, ó. Uma leitura dos gráficos, tá bom? A gente aprende a ler os gráficos. Assim como o meteorologista lá, ele aprende a ler os sinais que né, tem várias ferramentas e tal, mas ele aprende a ler o tempo, né? Ver o que o tempo está falando, se vai dar chuva, se vai dar sol, enfim. Aqui os gráficos, a gente vai ler os gráficos e vai ver dependendo dos sinais que ele for dando pra gente, a gente vê se a gente vai comprar, se a gente vai vender, se a gente vai ficar de fora, se a gente não vai fazer nada.
E para mim aqui a leitura está meio embaçada. E aí eu coloco no gráfico semanal para ver com menos ruído e a gente vê que o papel está lateralizando. Ó. Isso explica aquela, né, aquela visão embaçada que eu tenho no gráfico diário. Ó. Costurando média móvel, lateralizando. Então para mim, Gafisa, enquanto estiver nessa regiãozinha aqui, entre essas duas regiões que eu tracei aqui, que é os R$ 2 e os 5, tá bom? Enquanto estiver entre R$ 2 e 5, eu não penso em fazer nada em Gafisa. Fico só de olho. O e-mail é atendimento@equipetrader.com.br. Você pode clicar aqui também no nosso site rapidinho e clicar em contato aqui, ó, no Fale Conosco, ó. E-mail, tá vendo aqui embaixo? E-mail, ó, pode clicar aqui e aí você pode mandar por aqui também. E aí eu vou ter seu e-mail lá e eu respondo, eu retorno para você. Hipermarcas me pediram também, IP3, né? Hipermarcas, enfim, olha só, o papel abrindo com gap de alta hoje, né? Ontem fechou ali com o martelo. O martelo é um pouquinho de estudo aqui. O martelo, que é esse padrãozinho que vocês estão vendo aqui, ele chama martelo até porque ele parece com um martelinho, tá bom? Pode ter sombra, essa sombrinha em cima ou não. Esse aqui tinha uma sombrinha pequenininha aqui, ó. O martelo, gente, ele é uma figura, um candle que a gente estuda que indica pra gente reversão de movimento. Não é reversão de tendência não, é de movimento. Ou seja, se o movimento está de queda, assim como vinha acontecendo aqui, ele aparece, geralmente quando ele aparece há uma disposição em reverter esse movimento. O movimento que era de queda passa a ter o movimento de alta, tá bom? Hoje o padrão foi confirmado, o papel subiu, mas subiu em gap, tá bom? Mesmo se eu tivesse visto esse papel ontem, colocado um sinal de compra aqui, que não é o caso, dependeria do gráfico semanal, porque eu não entro apenas pelo padrão de candle, tá? Eu não opero somente por causa desse padrão. Mas eu não teria entrado porque deu esse gap de alta aí, e aí complicou a história. Deixa eu colocar no gráfico semanal. Ó, o gráfico semanal também para baixo de média móvel, né? Rompeu essa inversão de polaridade que tinha nessa regiãozinha das médias móveis. Complicado, tá bom, tá, gente? Eu não teria feito nada em hipermarcas, não. Teve essa alta? Teve. Mesmo se eu tivesse olhado para o papel ontem, teria subido sem mim, tá bom? Porque eu não tenho sinal. Hipermarcas pode entrar no meu radar, não só pode, como vai entrar no meu radar, por causa de uma operação de venda aqui. Amanhã eu vou trazer de novo para a gente estudar esse papel, tá bom? Vou deixar aqui para os nem estudar, então, no pregão de quinta-feira. Porque o papel pode se aproximar de média móvel, sentir resistência e voltar a cair aqui, ó, para continuar na sua tendência de baixa. Lembrando que esse martelo é reversão de movimento, não é de tendência. É um movimento de alta dentro de uma tendência de baixa, tá bom? Um movimento de alta dentro da tendência de baixa. Mais um tempinho aqui, abrindo os papéis. Gol 4 me pediram aí, eu sei que subiu bastante hoje porque me pediram por e-mail esse papel. Gente, Gol 4 subiu? Subiu. Matheus, você entrou nessa alta? Não, eu vi isso aí só hoje, agora no finalzinho do pregão, mas mesmo se eu tivesse visto não tinha sinal. Gol 4 eu espero romper ali a casa dos R$ 12 ou mais ali, 12,50, 12,40 para eu poder pensar em comprar, tá bom? Enquanto o papel estiver nessa regiãozinha para mim, ó, tá com muita cara de lateralização isso daqui. Tá bom? Então, enquanto estiver brigando nessa região, eu fico de fora. Tá vendo que não respeita as médias móveis, ó? Aqui furou média móvel, depois aqui furou de novo, né? Passa para baixo, passa para cima, sem respeitar elas. Isso é sinal para a gente de lateralização. Deixa eu colocar no gráfico semanal, ó lá, a gente consegue ver isso, ó. Muito parecido com o Gafisa, né? O papel fica andando meio que de lado aí, né? E aí o que você fizer durante isso aí tá tudo certo, tá bom? A gente consegue, dentro de consolidação, a gente ainda consegue operar perto das extremidades, né? Ou perto aqui perto ou aqui embaixo. Tá bom? Perto das extremidades. Agora o papel tá na meiuca aqui, tá no meio. Aí fica complicado, tá bom, gente? O que vocês fizerem aí, tá bem feito. Tá bom? Não tenho sinal nenhum, então fico de fora também do papel. E qual é o outro? KLBN4. KLBN4 que me pediram. Aí. Vou colocar no gráfico semanal, vamos dar uma olhadinha. Gente, olhando no curto prazo, que é a LBN4, tá em tendência de alta, tá bom? Ó, não tem como falar que não tá. Topos e fundos ascendentes.
E voltando para a média móvel aqui, pode ser que dê compra. Eu acho difícil porque o papel se movimentou muito pouco, né? Na verdade, até saiu das médias móveis ali, se afastou, mas aí deu uma enrolada aqui alguns dias e a média móvel, ela é móvel, né? O nome dela já diz. E aí elas vão se aproximando e a região de suporte fica muito próximo da região de resistência, tá bom? Região de resistência e região de suporte, elas ficam muito próximas, então a gente não tem espaço para fazer nenhuma operação aqui. Tá? Então fica complicado KLBN4 pensar em fazer alguma coisa. E aí você vê aqui o papel, tira um pouco o zoom, ó, e você vê que aqui em cima tem uma outra região de resistência, né? Na casa dos R$13 aqui, ó. E aí complica um pouquinho, tá, gente? Então KLBN4 você pode até ficar estudando e voltando para a média móvel aqui, pode até voltar a pedir para a gente estudar aqui, porque é uma região onde a gente deve ter atenção, mas eu fico de fora, eu permaneço de fora dela, não penso em fazer nada por enquanto, tá? E o Ibovespa também tem tendência de baixa, ou seja, meus olhos estão voltados para a venda, para ganhar com o mercado em queda. Então eu me ausento um pouco desse papel, fico um pouco de fora por enquanto. Tá bom? Deixa eu ver aqui, Magazine Luiza. Vamos ver Magazine Luiza então, MGLU3, estão me pedindo aqui no menu Questions, quem pediu foi o Carlos. Magazine Luiza hoje se movimentando forte, né? Gráfico semanal. Bom, gente, Magazine Luiza, se fosse para operar o papel agora, a gente teria que ter entrado aqui no rompimento, tá bom? No rompimento dessa regiãozinha aqui onde o papel consolidou, mas mesmo assim não estava tão interessante, tá bom? Ele consolidou ali, mas a simetria aqui é um pouco complicada, tá, gente? Porque ainda se o papel tivesse feito isso daqui, ó, seria até um pivô de alta, tá bom? Mas ó, o papel subiu um pouquinho, deu uma consolidada ali, mas também, enfim, deu uma bagunçada ali, tá bom? Deu uma bagunçadinha, eu não pensei em fazer nada não, mas ó, rompendo isso daqui, os R$10 é um pivô de alta no gráfico semanal, que é esse movimento aqui maiorzão, tá bom? Rompendo essa região dos 10. E aí fica legal na ponta compradora, tá bom, gente? Ó, que é essa região que eu falei lá, ó. A gente precisa de um sinal pelo gráfico diário, esse sinal eu não vi. Matheus, mas nesse caso, o que você faz? Nesse caso, gente, olha o que eu faço. Eu deixo o papel se movimentar e quando voltar para a região das médias móveis, se sentir suporte, eu posso pensar em comprar, tá bom? Então, Magazine Luiza, o que eu torço? Eu torço para que o papel vá mesmo, dê essa estilingada para cima, continue subindo e voltando para as médias móveis, eu posso pensar em compra. É um papel que pode ficar no radar aí para os próximos dias, pode ficar de olho, mas, enfim, tá bom? Agora eu acho um pouco complicado. E comprar amanhã ou depois, o papel já se movimentou, tá, gente? Não que o papel vai parar de se movimentar, mas depois de movimento de alta só pode ter topo, né? Não pode ter fundo. E a gente precisa tentar, pelo menos, comprar fundo, né? Fazer o maior esforço possível para comprar fundos, que é isso daqui que dá rentabilidade, né? Quando pega essa pernada aí. Beleza, gente? Então é isso daí. Fiquem com Deus. Bom descanso a todos. Eu sei que sobraram vários papéis, estou sozinho hoje, não deu nem tempo de dar uma olhada no chat aqui, ver todos os comentários. Mas, enfim, me mandem, meu e-mail está aberto, eu fico na frente do e-mail todo dia, no meu celular a gente fica com o e-mail conectado, no iPad o e-mail fica conectado. Então, assim, mandem pra gente mesmo, a gente vai conversando, o e-mail a gente responde todos os dias, tá bom? A gente responde com o maior prazer. Então, dúvidas, mandem pra gente, atendimento@equipetrader.com.br. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã, até o próximo encontro diário.